Então vamos já passar para a identificação das espécies nos dois grupos que nós consideramos da família dos Hesperidae, dos cabeçudos, ok? Portanto, estamos a falar de borboletas pequenas, com a cabeça muito grande e com as antenas separadas. E então eu vou-vos apresentar as espécies, que nós vamos ter que saber isto. Podemos não saber o nome, mas podemos depois ir olhando para o guia, ir lá chegar. E eu vou-vos dar, salientar caracteres distintivos. E em relação à Sepialia sertorius, o que não tem grande dimorfismo sexual, portanto as fêmeas e os machos são semelhantes, e por isso está só aqui uma vista por cima e uma vista da espécie por baixo, ok? Que é o que nós temos sempre que ver. E então, a característica da Sepialia sertorius, a principal, é que tem uma, duas, três, quatro marcas aqui em linha. Às vezes um bocadinho curvo, às vezes só tem três, está bem? E isto vê-se tanto por cima, como nós conseguimos contá-las mesmo por baixo, está bem? Tem quatro. Agora, outra característica da Sepialia, e estas duas características já chegam para nós separarmos dos outros hesperídeos castanhos escuros com manchas brancas, que é, tem uma série de manchinhas todas desorientadas, todas desalinhadas nas duas asas. Portanto, isto faz assim, parece assim, que não é direito, não é a direito, não vai a direito. E o fundo da asa posterior é muito vermelho. Isto é Sepialia sertorius. Patrícia, desculpa, há mais espécies de Sepialia? Não, quer dizer, há mais uma, mas não interessa. Pronto, está bem. Sim, é igual. Não há. É Sepialia sertorius, tudo o que for assim. Depois, mais parecida com a Sepialia sertorius que nós temos, é a Muschampia proto. E a Muschampia proto só tem três bolinhas aqui. Está bem? Só tem três manchas. Uma que se vê tanto por cima como por baixo. Uma, duas, três. E depois, as tais linhas de manchas aqui perto da asa são muito mais alinhadas. São muito mais alinhadas. E, portanto, isto faz uma coisa mais castanha e mais direita do que a Sepialia, que é assim toda torta. E, muito importante, se virmos por baixo, a proto tem setas, estas marcas fazem setas aqui. Na sertórios não temos nada disso. Isto não é sertórios, porque eu não sei andar para trás. É aqui. Não tem, veem que está tudo desalinhadinho e umas não sei o quê. Já proto, não, são setas. Está bem? Portanto, uma, duas, três, direitinho e setas. Está bem? Uhum. Proto. Uma coisa que se pode, portanto, mais parecido é sertórios e proto. Tá? E sertórios, podemos tratá-las pelo nome específico, que é mais fácil do que estarmos a decorar dois nomes, Sepialia, sertórios. Sertórios tem mais letras do que proto. Proto só tem quatro. Sertórios tem mais manchinhas aqui, tem quatro, do que proto, que só tem três. Pode ser uma maneira de nós imediatamente chegarmos ao proto e aos sertórios. Depois, castanhas escuras com manchas brancas, temos outro género, o género Pyrgos. E o género Pyrgos tem 3 mais uma. Tem 3 mais uma, sempre, sempre. E, portanto, na nossa cabeça nós vamos logo, olhando para esta linha de manchas, decidir se é sertórios, se é proto ou se é Pyrgos. Ok? Proto e sertórios estamos bem, Pyrgos temos várias espécies. E, portanto, tudo o que nós virmos de Pyrgos que na asa posterior tenha manchas brancas bem visíveis, é Pyrgos malvoides. Se visto por cima, Pyrgos tem que se ver com muita atenção. Se esta asa não tem assim manchas brancas bem nítidas, é para apanhar, porque todos os outros Pyrgos só se identificam, quer dizer, mais ou menos,
ou é preciso muito boas fotografias, mas há mesmo espécies que só se diferenciam por genitália, pela observação. É um dos problemas que existe nas borboletas, que são tão fáceis de identificar, é o género Pyrgos. E, portanto, nos nossos transetos pode perfeitamente vir Pyrgos sp, ou se tivermos a certeza que é o Malvoides, ou seja, que tem manchas brancas na asa posterior, tudo bem. Está bem? E, portanto, para acabar, este grupinho das cabeçudas castanhas pretas com manchas brancas, apresento-vos o último género, que é Carcarodes. E Carcarodes, ela não tem bem manchas brancas, mas tem assim, o aspecto é assim o mesmo. Mas o que tem este género é buracos nas asas, ou seja, zonas das asas em que não há escamas, e então parecem manchas brancas. E então vai aqui para o mesmo saco. Olha, esta bolinha ficou completamente fora de sítio, porque ela queria individualizar, salientar aqui esta tal zona que tanto nos preocupa nos outros, que nós vamos olhar também, e aqui vemos que não são bem manchas, são mais traços, e aqui por baixo vê-se muito bem que o que acontece aqui, por isso é que está brilhante por causa da luz para tirar esta fotografia, são buracos, são ausências de escamas. E os carcharodes também são muito diferentes, aqui a terminação das asas, porque isto é tudo assim onduladinho, e que parece que está ratado. É uma borboleta um bocadinho ratadinha, o carcarodes. E eu ponho aqui carcarodes alciae e tripolinos, são duas espécies que existem em Portugal, mas a morfologia é absolutamente igual, diferenciam-se também só pela genitália. E portanto, o melhor que nós temos a anotar nos nossos francetes é Carcarodes alciae e tripolinos. Ou então, isto é o que nós conhecemos pela análise da genitália, da distribuição das duas espécies. Portanto, alciae está no norte e centro, estão a ver que isto para mim é tudo norte, tudo o que está acima do Tejo é norte para mim. Portanto, tudo isto é alciae e tudo o que está bolinhas brancas é tripolinos, isto verificado por genitália. E, portanto, nós assumimos, pode haver aqui uma zona em que existem as duas espécies. Nos nossos transetos, portanto, nós vamos ter em Oeiras tripolinos de certeza, nós vamos ter, onde é que vocês estão? Vocês estão aqui? Vocês Coimbra, sim, é quê? Um para bocadinho aqui, mais para o interior, sim. Por aqui vão Sim. ter alciae, portanto podem escrever diretamente alciae. Em São Mamede, se bem que pode existir, não temos bem a certeza disto, mas em princípio será alciae e mértula tripolinos, ok? Portanto, mas não é pela morfologia que nós diferenciamos as duas espécies. Tá? E, portanto, é muito útil este tipo de composição de imagens em que nós vemos para nós vermos tudo juntinho, aquilo que eu estive a falar. E, portanto, temos a Sertório com 4 e com isto desarranjado. Temos a Proto com 3, já vemos aqui que tem mais manchas brancas, isto é fixo, isto não mexe, mas aqui ou é muito ténue ou está alinhadinho as manchinhas aqui. O Pyrgos, que é 3 mais 1, e o Carcarodes, que é falhas nas escamas, e aqui nem tem sequer uma mancha branca, tem falhas, e aquilo que eu estava a dizer, reparem que aqui a asa é toda muito mais recortada e muito mais ratadinha do que os Pyrgos, do que a Proto ou do que a Sertórios, tá? Portanto, vai-nos aparecer esperídeos castanhos com manchas brancas nos nossos tracetos e nós vamos conseguir identificar. Nós vamos olhar para esta com mais tempo ou menos tempo, à primeira ou à segunda, mas é possível identificar, tirando se nos aparece um 3 mais 1, em que aqui não há manchas brancas e, portanto, não é Malvoides. E aí começam os nossos problemas e aí eu recomendo que apanhem o bicho para posterior identificação. E, portanto, visto por baixo, quando quiserem... Sim, perguntas. Mariana, querias perguntar? Margarida, perdão. Eu estava a pensar, não há risco
de confundir a Carcharodon alcia com a Baeticus. Sim. Ok. Eu estou a falar das espécies mais comuns, eu não estou a falar de todas as que existem, está bem? Portanto, mas aí, uma pessoa tem que saber que existem 135 espécies, não é? Podemos saber quais são os géneros, que existem outras espécies parecidas. Agora, eu vou decidir que é um Carcharodon. Certo. Okay. Portanto, eu tenho a certeza que é um Carcharodon. E a partir disso, eu sei como é que é o Alciae tripolinus. Se ela é diferente, se calhar pode ser outra espécie. Então vamos abrir mais a diversidade. Sim, não estou... Enquanto que Sertórios só há uma Sepialia, só há uma Munchampia, Pyrgos há várias espécies, Carcharodon há mais uma espécie também em Portugal. Portanto, são 3, Alciae, tripolinus e o Baeticus que estavas a falar. Mas eu não posso, não estou aqui a diferenciar todas, está bem? Certo. Mas sim, é relativamente, é possível, é fácil. É fácil separar Alciae tripolinus de Baeticus. Ok. Por baixo, se nós tivermos só uma fotografia com elas pousadas, os esperídeos são muito chatos de apanhar. Têm um voo muito irregular, não voam muito, mas parece que nos escapam. Eu, o Albano e o Rui, pessoas muito experientes em lepidópteros, tivemos meia hora, 45 minutos atrás de um Carcharodon, que nós tínhamos quase a certeza que eram Baeticus, mas que ele nos fintou e 3 redes e não conseguimos apanhar, ok? Portanto, isso tem essa particular. Portanto, é bom identificar, e nos transetos não é suposto nós apanharmos indivíduos pelas características morfológicas. E, portanto, se nós tivermos só a parte de baixo, podemos ver aqui muito vermelhinho de Sertórios, e aqui vê-se mal as 4 manchas, mas vê-se aqui brancas muito bem individualizadas. Vemos as setas da proto, o 3+1 do Pyrgos é perfeitamente visível, e a falta de escamas e não são manchas brancas do Carcharodon também. Ok? Pronto. Então esta espécie é o quê? Bora lá. Asas roídas. Asas sem escamas, e portanto... É das asas roídas. É o Carcharodon alciae tripolinus. Se virmos isto, o que é que nós lhes chamamos? Sepialia, ok? Sepialia Sertórios. Porquê? Porque tem 1, 2, 3, 4 e estas manchinhas brancas aqui desengonçadas. Sim. Já se virmos isto, nós dizemos imediatamente que isto 3+1. Que é o 3+1. Pyrgos. E então é o Pyrgos. Ok? E tem manchas brancas, isto é Pyrgos malvoides. Isto é o aspecto da cortinha, que só tem 3, e que não tem aqui estas coisas, aquelas tal, e isto é, portanto, a proto. Tá? 3+1, ele é sempre Pyrgos, e assim, só para vermos um bocadinho de baixo, portanto, aqui tom vermelho, vê-se aqui, a Sertórios tem muitas vezes isto, por acaso a quarta mancha está pouco, mas tem muito assim, e às vezes acontece-nos que nós temos que identificar por fotografias que não estão bem como nós queríamos. Portanto, vê-se aqui um bocadinho daquilo do desengonçado das manchas brancas, vê-se aqui 3+1, e portanto isto com toda a confiança... Essa cor vermelha também podemos usar? Podemos. Era isso que eu estava a pensar. Sertórios. Portanto, assim, e tão bem uma fotografia com esta qualidade e com esta maravilha, nada, não temos dúvidas, porque ela só tem 3 alinhadinhas e não tem aqui nada. E, portanto, isto é a proto. Munchampia proto de seu nome. Muito bonita. Assim, olha, tão direitinho. 1, 2, 3, 4. Tudo a Sepialia. Tá? Portanto, o primeiro grupo de cabeçudos está despachado. Outro grupo, eu estou a demorar mais tempo com os cabeçudos, porque os cabeçudos são difíceis de identificar.
Ok? Depois isto vai, espero eu, senão vamos ficar aqui até amanhã. Portanto, agora temos os laranjas. E laranjas eu vou-me focar neste género, o género Timolicos. E estão aqui as 3 espécies de Timolicos que nós temos. E aqui é importante ver primeiro se estamos a observar um macho ou se estamos a observar uma fêmea. E é fácil dividir machos e fêmeas porque os machos têm estas estruturas nas asas anteriores, que são os androcórnios, ok? Que são as escamas transformadas para as feromonas, ok? E acontece que estas 3 espécies, mais estas 2, têm androcórnios com uma forma diferente. Portanto, este é muito comprido e faz assim uma ligeira curva. Isto é o acteon. O lineola tem aqui um bocadinho e depois um tracinho direito, e o silvestris tem outra vez assim curvo, mais parecido com o acteon. Como é que chamaste essa estrutura? Androcórnio, ok? E o acteon, os machos da acteon, e que isto é preciso estar com muita atenção, têm um bocadinho aqui um arco de umas manchas mais claras, verdade? Sim. Têm, não têm? E portanto, mais difícil, bom dia, mais difícil de distinguir é lineola e silvestris, porque eles são todos laranjinhas, são assim laranjinhas. Se nós virmos aqui junto ao ápice um bocadinho de manchas mais claras, no fundo, num fundo, é imediatamente acteon. Se não, temos o problema lineola, silvestris. Então temos que olhar, se forem machos, para a forma dos androcórnios. E aqui ampliadinho, portanto, o acteon é assim compridinho, e cá tem aqui umas manchinhas. O lineola, como tem escamas, é sempre difícil ver as estruturas das borboletas nas asas, não é? Mas está aqui o escaminha. Portanto, o androcórnio do lineola são 2 tracinhos. Há aqui um e depois o outro direito. Já o silvestris tem aqui uma bossa, uma coisa mais larga a meio. É um bocadinho diferente do acteon, mas é melhor se despacharmos o acteon aqui com o arquinho, com o arco mais claro. Agora, isto e isto, os tons são absolutamente iguais. Portanto, temos que olhar para a forma do androcórnio. Se tivermos as fêmeas é mais fácil de separar o acteon, porque nas fêmeas este arquinho é muito mais notório do que nos machos. E, portanto, vê-se muito bem o arquinho mais claro do acteon. Agora, fêmeas de lineola e silvestre são muito, quer dizer, é dos poucos que nós temos que recorrer a outra característica, que é a cor das antenas na parte ventral. E, portanto, não vale ver por cima e dizer que são pretas, porque tanto em lineola como em silvestres são pretas na parte dorsal. É aqui no coração, na parte ventral da antena, que silvestres é vermelho e lineola é preto. E, portanto, fêmeas é melhor olharmos para as antenas, está bem? Elas também, com uma observação mais detalhada, se nós apanharmos o bicho, se nós tivermos timolicos em coleção, tanto machos como fêmeas, se nós virmos bem com atenção esta zona sensível da antena, ela tem desenhos diferentes. O lineola, o silvestris, ela é aqui mais gorda, e agora isto no campo, e o acteon também é diferente, ok? Portanto, elas têm antenas diferentes, as 3 espécies de timolicos. Agora, para quem está a fazer transeptos e quem está no campo não está a olhar para as antenas, ok? Mas às vezes temos mesmo que olhar para a parte ventral das antenas. Isto é uma coisa que nós vamos experimentar muito na herdade da Ribeira Abaixo, porque nos vão aparecer timolicos à fartura de timolicos. Portanto, o que eu quero agora é que vocês saibam é que é um timolicos. Eu quero que separem, se vê aí o arquinho, o acteon do lineola e do silvestres. E depois vamos andando com o silvestres lineola. Se for macho, estamos com sorte. Se for fêmea, mais complicado.
tá? E, portanto, aqui a imagem que eu vos mostro é um macho de direitinho, com mais qualquer coisa, de Timolicos lineola. Está bem? Assim. Siga bem. imagens verdadeiras. Imagens verdadeiras de um que tem um macho com o androcórnio mais comprido e um bocadinho arqueado. Então vou ver se tem arco aqui. Não tem. Vou ver as antenas, por acaso, está aqui. Vou ver, não, está visível. Parte de baixo são laranjas. Portanto, isto é de certeza absoluta. Um Timolicos silvestris. Já aqui, o que eu tenho é uma fêmea. Não é? Não se vê o androcórnio, portanto é uma fêmea. Mas eu tenho o arco. Tenho o arco. E, portanto, isto é Acteon. Sim? Esta é uma fotografia muito feliz, porque só assim não vemos nada das asas, mas vemos que a antena é toda preta e, portanto, não pode ser Acteon, não pode ser silvestre, isto tem que ser lineola. Isto assim, portanto, ora, eu vejo aqui a parte mais ou menos de baixo aqui da antena, portanto não é lineola. Agora, o que é que eu vejo aqui? Eu vejo aqui um bocadinho de tal arco que às vezes, e quando as borboletas estão já muito voadas, não se vê tão bem. E, portanto, isto é Timolicos acteon. Tá? Vem aí o arco, não vem?